Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs que estão em sintonia nesta palestra cuja Casa André Luiz oferece a todos vocês. Em nome da presidência da casa e de toda a diretoria, nós queremos desejar uma boa tarde e dizer para vocês que devido à pandemia que o Brasil está vivendo e o mundo, nós estamos oferecendo a vocês essa palestra através da internet. Então, cada um possa colocar a água fluidificada, conforme quando frequenta o CEAL. Se quiser também, pode colocar um papelzinho, um nome de alguém que você acha que esteja precisando de alguma vibração, e não tenha nenhuma dúvida que os espíritos amigos irão até a residência de vocês, auxiliando, trazendo tranquilidade, paz, harmonia, e que todos nós tenhamos fé no Mestre Jesus, que iremos passar por mais essa etapa no ciclo evolutivo do planeta Terra e sairemos muito melhor do que quando iniciou tudo isso. Então, neste momento, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Eu peço a vocês que procurem uma posição de relaxamento, que fique bem tranquilo, que possa esquecer um pouco de tudo que esteja passando e vamos nos sintonizar com o nosso Mestre Jesus. Então, neste momento, nós dizemos: Mestre amado, neste dia tão especial para todos nós cristãos, o dia da Páscoa, o dia que significa o renascimento, quando o Senhor veio nos mostrar que a morte não existe e dar-nos o seu exemplo pessoal de que a vida continua. Nós te rogamos, neste momento de tantas dificuldades, tantas dores, tantos sofrimentos, que o Senhor possa aliviar os nossos corações, Tu que é o mestre das nossas vidas, que o Senhor possa nos trazer alívio, tranquilidade, fé no futuro e sempre, sempre, cada vez mais, confiança no nosso Pai Celestial, confiança no Senhor, Mestre Jesus, e confiança em nós mesmos. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos ter uma tarde de reflexões em Teu nome. E com esta rogativa nós suplicamos a autorização da espiritualidade amiga e do Mestre Jesus para iniciarmos a nossa palestra da tarde de hoje. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, na tarde de hoje nós traremos o tema As Transformações do Planeta e o Espiritismo. Não sem antes, claro, desejar uma feliz Páscoa a todos os nossos irmãos e dizer que, essencialmente, para nós cristãos e espíritas, a Páscoa significa duas coisas, essencialmente. Que Jesus nos comprovou que a morte não existe, né? Mesmo após a morte do seu corpo físico, que seu espírito veio nos dizer e nos dar a prova de que a morte não existe. Segundo, que tem que significar algo mais para cada um de nós. Então nós entendemos que a Páscoa deve significar o renascimento moral, onde o homem velho, a mulher velha tem que ficar para trás e o outro ser humano precisa renascer. Então, com base nas transformações do planeta Terra e do Espiritismo, nós gostaríamos de lembrar que as nossas falas de hoje nós vamos pegar 3 livros como bibliografia. Primeiro, o Livro dos Espíritos, A Caminho da Luz, de Emmanuel, e Obras Póstumas, de Allan Kardec. Em João, capítulo 4, versículo 7, tem uma passagem muito simbólica e muito bonita para todos nós, quando Jesus vai beber água numa fonte e tem uma mulher publicana que está lá com um balde, e Jesus diz: mulher, dá-me um pouco desta água. E ela diz: tu, judeu, né, de nascimento judaico, vem pedir a mim, uma publicana? Ele diz: sim,
E aí ele pergunta para ela assim, você é casada? E ela diz, não, não sou. E ele profeticamente, analisando, diz, pois dissesse bem, você teve 4 homens, mas com esse que você vive, você não é casada. E ela percebeu que tinha alguém ali que sabia das coisas que estavam acontecendo. Diz, tu és um profeta, eu consigo ver em você isso. Uns dizem que eu devo adorar a Deus no alto daquela montanha. Os judeus dizem que eu devo adorá-lo na sinagoga. Tu, que me dizes? E aí vem o grande ensinamento de Jesus quando nos diz, dia virá em que adoraremos o nosso Deus, não no alto daquela montanha, nem na sinagoga, o que equivale a dizer, nem em templos circunscritos, nem em locais específicos, mas, ele diz, em espírito e verdade, o que equivale a dizer, dentro dos nossos corações. Note que chegou esse dia onde Jesus nos ensina que devemos adorar ao nosso Deus vivo, em espírito e verdade, dentro dos nossos corações. Não precisamos, nesse momento, e nem devemos, segundo os maiores especialistas na área de saúde, nos aglomerarmos. Mas não tem nenhum problema, porque o Mestre já nos disse isso. Dia virá, e esse dia chegou, que nós podemos adorá-lo, seja na nossa casa, através de uma leitura, seja através das palestras online, e nós temos que ter sempre muita fé no Mestre Jesus. Eu gostaria de dizer que tem uma parte do Livro dos Espíritos muito importante para nós, quando Allan Kardec pede aos Espíritos que nos dê uma classificação. Como podemos classificar os mundos existentes no universo? E aí Allan Kardec diz, essa classificação é mais geral do que específica, né? Então os Espíritos dizem, primitivos, de provas e expiação, de regeneração felizes e celestes. E o nosso estimado irmão Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em consonância, quando Allan Kardec pergunta em que época podemos ver, no livro dos Espíritos, que podemos entender que nasceu a raça adamita, quando vieram povoar a Terra, o que equivale a dizer? E os Espíritos dizem 4.000 anos antes de Cristo. E todos os estudos dos historiadores, dos antropólogos, nos dizem que os primeiros povos, as grandes civilizações, a Mesopotâmia, os Sumérios, começam a se estabelecer na Terra 4.000 anos antes de Cristo. Olha que coisa interessante. E o nosso irmão Emmanuel, num livro maravilhoso que todo espírita tem que ler, no livro O Caminho da Luz, diz, 4 povos vieram degredados de Capela. E aí ele nos diz, os egípcios, os hindus, né, que constituiriam ali os habitantes da Índia, os indo-europeus, que depois iriam virar os gregos e os romanos, e os judeus. E aí ele nos diz que essa foi a etapa inicial da transformação do mundo primitivo para o de provas e expiações. E muitos deles conseguiram servir como professores, temos aí vasta literatura, muitas arquiteturas desses povos, e seguimos adiante. E os espíritos nos dizem que, assim como as pessoas evoluem, temos a condição de evoluir a depender do nosso esforço, os planetas também evoluem. E aí os espíritos nos dizem, estamos na beira dessa grande transformação do planeta Terra, de provas e expiações para a regeneração. Note que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, porque o Apocalipse diz que no final dos tempos haverá cataclismas, conflitos, mas sem uma fonte segura dos espíritos amigos, poderíamos imaginar que toda e qualquer dificuldade e guerras que a Terra passou poderia estar perto. Poderíamos dizer que na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, poderíamos estar perto desse apocalipse, e disseram alguns religiosos. Depois, na Grande Guerra que a história passou, de 1939 a 1945, poderiam também dizer que estaríamos próximos da grande renovação. Mas
O fato é que muitas coisas a gente só tem condições de saber quando os irmãos espirituais têm a orientação do Mestre Jesus para nos dizer. E eles nos dizem que nada será como antes. A nossa vida, a forma como a gente gere a nossa economia, o desprezo que nós temos com os moradores de rua, nada será como antes. E aí, cabe um adendo aqui, uma reflexão para nós espíritas. O que nós estamos fazendo nessa quarentena? Quantas pessoas você ajudou? E não dizemos só financeiramente. Você orou por alguém? Se você tiver condições, e o IBGE nos diz que os espíritas estão entre aqueles que têm a maior renda e a melhor condição, você está buscando ajudar as pessoas, você está tendo um pouco mais de paciência na sua casa, com a sua família, porque não nos enganamos, esse é o verdadeiro momento onde nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Os estudos na casa são maravilhosos, a reunião mediúnica, o trabalho social. Mas quem sabe a espiritualidade amiga neste momento está dizendo para a gente, está na hora de vivenciarmos isso na nossa casa. Quando era tão difícil nesse mundo corrido, a gente saía de manhã, voltava para casa à noite, não comia direito, não via a esposa, não via os filhos, botava o filho no futebol, botava o filho no basquete, no vôlei, não sei se para ocupar muito tempo, não sei se com dificuldades de relacionamento, cada um se mantinha o máximo possível longe de casa, mas o fato é que a providência divina está nos chamando nesse momento para termos uma atenção especial para com a nossa família. E aí nós temos diversos recursos para continuarmos os nossos estudos. Cobre do seu facilitador, se ele ainda não faz um estudo virtual, seja do Hangout, seja do Zoom, seja do Skype, junte um grupo, não fique sem estudar a doutrina espírita. E para alguns companheiros que faziam tratamento mediúnico na casa de assistência espiritual, que vem nos perguntar, e agora como nós ficamos? E aí nós dizemos, Deus é Pai e cuida de cada um de nós. E nós podemos nos perguntar também, e como ficavam os auxílios mediúnicos antes de abril de 1857, antes do Livro dos Espíritos? Será que não existia auxílio? Claro que existia. Então, para cada pessoa que esteja passando por alguma dificuldade ou que estivesse em tratamento em alguma casa, na assistência espiritual, em qualquer casa, tenha mais fé em Jesus, acredite em você, leia o Evangelho, continue fazendo o Evangelho no lar, escute palestras, tenta mudar a sua sintonia, tenta vibrar com o Mestre Jesus e pode ter certeza que nenhum esforço no bem será em vão. Note que os primeiros cristãos, temos lá a experiência do Santo Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, aos primeiros cristãos foi pedido o martírio, que se jogassem, foram jogados aos leões, como vários mártires da história do cristianismo. E hoje, o que os espíritos amigos e o que o Cristo nos pede é que fiquemos em casa, que tenhamos tranquilidade, que possamos acreditar cada vez mais na ciência, como nos diz o professor Allan Kardec, quando a ciência entrar em contradição com algum ponto da doutrina espírita, fique com a ciência e abandone este ponto. E nós podemos dizer hoje em dia, quando um grupo de cientistas com resultados práticos, objetivos, chegaram à conclusão e nos dizer que neste momento a melhor saída para evitar o risco de contaminação é ficar em casa, que nós fiquemos com a ciência e não tenhamos medo. O espírita, o cristão não tem por que ter medo. Tem que fazer as coisas que tem que fazer, tente ocupar o seu tempo, não é? Fazendo as tarefas do lar, fazendo da melhor maneira possível, envolvendo a sua família. É a hora de nós chamarmos os nossos filhos, que só querem saber daquele videogame, e às vezes a gente deixa ele 12, 13, 14 horas agora nessa quarentena jogando videogame. Então é hora de chamar, olha meu filho, vamos dividir as tarefas. Você vai
lavar a louça, você vai varrer a casa, você vai passar pano. Você sabe que, particularmente, eu tive uma experiência quando eu morei fora do Brasil em 2006 de lavador de prato. E você sabe que a coisa mais chique na cozinha é o chefe de cozinha, é o cozinheiro-chefe, né? E aí tem o chefe tal, ele é conhecido no mundo inteiro. E o lavador de prato, ele não é nada, né? Praticamente, ele é o menor na escala. Ninguém escuta falar, aquele é o lavador de prato-chefe, aquele lava um prato como ninguém, lava um talher como ninguém. Ninguém fala isso. Mas note, agora, a coisa mais importante que tem é dividirmos as tarefas. É tão importante fazer o alimento quanto lavar. Se nós deixarmos a louça e não lavarmos, daqui a pouco está juntando formigas e outros bichos. Então, hoje nós temos a oportunidade de analisarmos que tudo que é feito na casa é importante. Talvez a gente não dava tanta importância à diarista que ficava tanto tempo na nossa casa e às vezes a gente fazia as coisas e achava que não estava bom ela. Então hoje temos a oportunidade de vivenciarmos de verdade a nossa família. Vemos tantas pessoas diziam que amavam suas famílias tanto nas redes sociais e hoje em dia praticamente não tem paciência de ficar 10, 15, 20 minutos junto com os familiares. Então essa é a oportunidade de colocarmos em prática tudo aquilo que vivemos, porque o Espiritismo não é uma doutrina teórica, é uma doutrina que ela vai ter a sua teoria, mas essencialmente ela se completa na prática. E temos que ocupar o nosso tempo também lendo livros. Tem uma triste constatação que grande parte dos espíritos não leram o Pentateuco kardeciano, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e Inferno, a Gênese e o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E temos a oportunidade agora então de estudarmos, de vermos filme, de fazermos conferências com os nossos amigos. Vamos pedir para os professores, os profissionais de psicologia, de academia, mas vamos deixar as lives mais para os profissionais. Vemos aí lives de pessoas fazendo exercícios, ensinando até de uma maneira equivocada. Deixe para as pessoas mais profissionais para ensinar aos outros. E eu queria dizer uma coisa também. Nós estamos concluindo o nosso segundo livro, homenageando tanto o grande Arthur Conan Doyle, né, primeiro grande vulto da humanidade, criador de Sherlock Holmes a virar espírita, e o professor Allan Kardec. Note que coisa interessante. Num determinado momento, Conan Doyle achou que não deveria mais escrever o Sherlock Holmes. E ele escreveu um livro chamado O Problema Final. E o Sherlock Holmes cai lá de um penhasco e morre. E ele disse que ele não tinha mais vontade de escrevê-lo. Dizem, ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, mas foi morar em Londres. Dizem que fizeram passeatas que xingaram ele, dizendo que ele não poderia parar de escrever, porque o que as pessoas fariam dali para frente? E aí ele escreve um livro, A Volta de Sherlock Holmes, e escreve mais alguns livros, mas num determinado momento ele tem um grande insight. Tem até um vídeo dele na internet, se você botar lá Arthur Conan Doyle e Espiritismo. Ele diz, a partir de hoje, eu não vou mais escrever sobre o Sherlock Holmes. A partir de hoje eu vou me dedicar à causa da minha vida, que é o Espiritismo, que eu consigo consolar. Recebo diversas cartas de pessoas que estavam pensando em suicidar, perderam o sentido da vida, e com as minhas conferências, ele passou a fazer conferências na Europa inteira, nos Estados Unidos, com as minhas conferências, eu comecei a ver que de verdade era a causa da minha vida, era o Espiritismo. E aí nós também indicamos também vários livros para quem ficar em casa, quando seu filho estiver resmungando, quando você estiver resmungando, quando sua mulher falar que está difícil, lê para eles ou leia para você mesmo o Diário de Anne Frank, que é a história, né, todo mundo conhece, ou quase todo mundo, de uma judia
com 13 anos, nascida na Alemanha, e aí a família foge com a ascensão do nazismo em 33 para Amsterdã, e eles começam a viver 2, 3 anos no sótão de uma casa. E ali sim, é sofrimento, é confinamento, não pode fazer barulho, e convivem umas 3 famílias. Se nós estamos achando ruim esse confinamento, que nós possamos ler o livro de Anne Frank e ver que ali realmente que era dificuldade. E a gente precisa ver que essa transformação, ela vem para dar um pouco de freio na humanidade, né? Nós não tínhamos mais tempo para nada, para a nossa família, tempo para nada, bolsa de valores. Esses dias um amigo meu preocupado disse que um companheiro, uma pessoa que ele conhece, tinha investido 1 milhão na bolsa e estava extremamente preocupado com o dinheiro dele. Claro, como diz no Livro dos Espíritos, todo dinheiro ganho de forma honesta, ele é digno. Agora, não podemos achar que algum dinheiro que nós temos investido é mais importante do que a vida de famílias. Antes de receber esse auxílio do governo, esses R$600, como viviam os autônomos, os pequenos comerciantes? Então, essa nossa ideia dá mostras ainda do mundo velho, que não deve mais caber no mundo novo, onde os meus investimentos, onde os meus ganhos essenciais são muito mais importantes do que a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, é isso, de uma maneira ou de outra, que os espíritos superiores, que a providência divina quer que a gente comece a refletir em cima disso. Não deve ter mais espaço para o egoísmo, para o orgulho, como nos diz o Livro dos Espíritos. E quando Allan Kardec pergunta: que pensais daqueles que acham que o problema do mundo é de ordem econômica? E os espíritos superiores nos dizem: o problema do mundo tem 2 ordens, 2 origens: o orgulho e o egoísmo. Quando eu quero tudo para mim, quando eu acho que eu sou a pessoa mais importante, todo o resto decorre disso. E ele nos diz: não perdei tempo com quimeras, coisas sem importâncias. Devemos nos ater ao principal. Como nós estamos trabalhando o nosso orgulho, o nosso egoísmo? Se você parar para pensar agora, quantas pessoas você procurou saber, você mandou mensagem no WhatsApp, algum amigo seu distante que mora no entorno, que mora na periferia, que mora nas quadras menos assistidas do Guará? Você perguntou se está tudo bem, se está faltando alguma coisa, se está precisando de alimento, se está precisando de remédio. Então, esse ser humano novo precisa sair da gente, de dentro da gente, como dizia o grande Sócrates. A maiêutica, tudo está dentro da gente, a sabedoria, o conhecimento está dentro da gente. O que a gente às vezes precisa é de um exemplo, é de uma reflexão para levarmos as coisas adiante. O que eu gostaria de dizer também para todos nós espíritas é: não corrompamos a doutrina espírita. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós, ao longo da história, temos diversas experiências, seja no campo da política, seja no campo do nosso trabalho, seja do ambiente onde nós vivemos. Nós não temos o direito de colocar as nossas paixões em reflexões sobre coisas que dizem respeito eminentemente a nós. A doutrina é clara, é cristalina. O Espírito de verdade, disse Allan Kardec, viemos para relembrar a humanidade dos ensinamentos do Cristo, que foram esquecidos, que foram corrompidos, e o fazemos de tal forma, com clareza, com absoluta compreensão, que é impossível não entendê-la. Então, nós temos que deixar para trás aquele ser humano velho, cheio de paixões, com dogmatismos, com a verdade pronta e acabada. O Espiritismo não comporta isso. A doutrina espírita, ela é, antes de tudo, dialética. Ela dialoga com a prática. O que significa a dialética, né? Conforme nos trouxe Aristóteles, depois Hegel. Você tem uma ideia, uma tese. E aí você tem um pensamento contrário que critica essa tese, é a antítese. E aí, daí vai surgir um terceiro ponto,
né? Onde o pensamento de verdade tem que se sustentar, aquele dialético, fruto do debate, fruto da reflexão madura, onde nós vamos estabelecendo os conhecimentos verdadeiros da doutrina espírita. Na segunda parte de Obras Póstumas, um livro póstumo, né, que publicou quando Allan Kardec já tinha, como o próprio nome já diz, tem um artigo de Allan Kardec chamado Acontecimentos. E ele nos diz mais ou menos assim: é preciso que se esgotem as paixões. E aí nós podemos dizer, analisando politicamente não só o Brasil, mas o mundo inteiro, é possível e provável que governos de diferentes posições governem e dos pensamentos contrários nós vamos diminuindo as nossas paixões. Nós vamos levando em consideração que não devemos colocar as nossas opiniões pessoais, não devemos criar inimizades nesse novo mundo que se inicia. Então ele diz, quando diminuirmos as nossas paixões, semelhante época serão favoráveis aos espíritas, porque, diz Allan Kardec, abre aspas, serão os únicos discípulos do espírito, os outros serão discípulos da matéria. Então, como diz Jesus, a vós nós esperávamos mais. Então, para nós espíritas, o momento é de serenidade, tranquilidade, observação, sem roupagens de violência, seja no debate, seja na convivência com os nossos familiares. Então, neste momento, quem observa as falas dos espíritos superiores não tem nenhuma dúvida que é chegado o momento da grande transição do mundo de provas e expiações para a regeneração. E vai acontecer exatamente o que aconteceu com os degredados 4.000 anos antes de Cristo. Aqueles espíritos que não estiverem de acordo com a evolução do planeta, que ainda se comprazem na drogadição em excesso, nos crimes de todas as ordens, nós teremos uma oportunidade de vivermos nesse mundo novo, mas teremos que ser merecedores, fazendo como Allan Kardec nos disse, a nossa reforma íntima. O exercício tem que ser contínuo. Conhece-se o verdadeiro espírita, disse Allan Kardec, pela força pelos esforços que ele empreende para domar suas más inclinações e ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E certa vez, esses dias, eu conversando com um amigo meu no Hangout, eu falei, olha, coloca seu filho, né, para limpar um banheiro, para ajudar. E olha, banheiro bom é quando você está do lado de fora e escuta aquele pá do rodo batendo na parede. Se ele não estiver esfregando bem, não tá bom ainda. E aí ele foi lá e o filho não tá, falou, é para esfregar, se eu não estiver ouvindo lá de fora o barulho papá, não tá esfregando bem. E aí ele começou a ouvir um papá e não parava. Quando ele foi ver, o filho dele parou de limpar e estava só batendo com o rodo na parede. Então quando a gente estiver de olho nos nossos filhos, temos que ficar atentos também, que eles são muito espertos. Para concluir, a gente estava utilizando lá no ESD, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no André Luiz, o Hangouts, né? E chegou aí uma disseminação de que hackers ou pessoas poderiam ter certa facilidade em acessar o conteúdo. E certa pessoa que estava estudando com a gente disse, olha, facilitador, cuidado, porque estão acessando o conteúdo em alguns lugares. Eu falei, olha, o mundo novo de uma nova era se iniciou. Se alguém entrar na nossa conversa, no bate-papo, vai compreender o Espiritismo, vai estudar o Espiritismo e nós não temos nada o que temer. Ao passo que algumas pessoas que estão no poder, às vezes que têm conversas obscuras, esses têm o que temer. E muito mais do que os aplicativos, tem que temer o mundo novo, porque, como nos disse o Mestre Jesus, dia chegará em que nada que está por debaixo do tapete, nada que está escuro,
não será revelado. Então, que cada um de nós possa ter muita confiança em Deus nesses dias, confiança em Jesus, refletirmos sobre a nossa vida, ocuparmos o nosso tempo com filmes bons, livros bons, ligarmos para os nossos pais, se tiver em condições de ir, cuidado com a higiene, não deixemos de lado aqueles que nós amamos, mas tomemos todo o cuidado necessário, que nós possamos ser mais amorosos, que nós podemos ter iniciativa de cozinhar, de dividir as tarefas, de limpar a casa, de saber o quão importantes são todas as pessoas na estrutura da nossa sociedade e termos um pouco mais de humildade e aprendermos com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças. Bom, pessoal, essa era a reflexão que nós tínhamos para fazer na tarde de hoje. Nós vamos então, neste momento, agradecendo a todos, dizendo para acompanhar as palestras que estão sendo gravadas e feitas online pelo nosso Centro Espírita André Luiz. Não deixe de fazer seu evangelho lá, coloque uma aguinha fluidificada. Não se desespere, aconteça o que acontecer, o nosso Mestre Jesus não nos desamparará. Que nós tenhamos fé, confiança no futuro e nunca nos esqueçamos que Deus é Pai de todos nós e é um Pai bom e amoroso. Muito obrigado. Eram essas as considerações que a gente tinha para fazer. E neste momento peço que todos vocês fechem os olhos. Neste momento esqueçam de toda e qualquer dificuldade, de todo e qualquer problema. E vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso estimado amigo incomparável, doce Rabi da Galileia, Jesus. Jesus, sê conosco, Mestre, nessas horas difíceis. Tu que é o Senhor de todas as horas, que nos ampara, que nos auxilia, que nos dá ânimo todo dia ao acordar, que nos protege, que nos guia. Neste momento, Senhor, de tantas dificuldades, nos dê fé, nos dê ânimo, nos ajuda a sermos pessoas melhores, ajuda-nos a refletirmos o que temos feito da nossa vida desde que nascemos e temos as primeiras lembranças até hoje. Permita que essa reflexão seja feita, onde temos errado, onde temos acertado, que possamos corrigir os nossos erros, melhorar os nossos acertos, que possamos ter curiosidade, estudar mais, compreender mais e colocar em prática esse amor. Como nos diz o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta por que o mal ainda predomina na Terra? E os Espíritos dizem, porque os bons são tímidos, os maus são audaciosos, são corajosos, e eles prosseguem, quando os bons quiserem, a Terra viverá um momento melhor. Então, neste momento, nós pedimos a todas as pessoas que tenham um pouco mais de coragem, que tenham mais audácia a fazer o bem, a viver o bem, a construir o bem dentro de si mesmo e ao redor de si. E com esta rogativa, Mestre, nós pedimos que o Senhor ampare cada lar, cada casa, cada água que foi colocada para fluidificar, cada pessoa que pensou em alguém que está passando por alguma dificuldade. Que o Senhor abençoe a todos, hoje e sempre. E com esta rogativa, nós pedimos autorização para encerrarmos a nossa palestra de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, antes de terminar rapidamente, eu gostaria de fazer um aviso. O nosso presidente Vilela pediu e a diretoria pediu. As portas da casa estão fechadas, como nós sabemos, mas as contas não param de chegar. Então nós temos as contas de água, de luz, temos os funcionários, temos as obras da casa. Então, se você tiver condições e disponibilidade e quiser nos ajudar, nós agradecemos imensamente. Está lá no site, tem a conta no Banco do Brasil, tem na Caixa Econômica, não é obrigado, ninguém na doutrina espírita obriga ninguém a nada, mas se for possível e não for fazer falta e você tiver condições de nos ajudar neste momento,
nós agradecemos imensamente. Em nome do seu Vilela, em nome da diretoria e de toda a Casa Espírita André Luiz, nós desejamos a vocês uma feliz Páscoa, momentos de fraternidade, de amor e confiança em Deus. Muito obrigado. Olá, meus amigos do Centro Espírita André Luiz. Nesse momento de isolamento social pelo coronavírus, as doações diminuíram muito e o CEAL possui despesas fixas e precisa se manter funcionando. Temos os salários dos funcionários, as despesas de manutenção da casa, como água e luz, ou seja, as contas não param de chegar. Sem falar que temos também uma obra em andamento que não pode ficar parada para não perder todo o investimento já feito. Por isso, não deixem de fazer doações de qualquer valor. Pode ser via transferência bancária por meio das contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.